Olá, eu sou o Juan Pablo e eu vim apresentar, junto com Vitor Faleiro, o nosso trabalho de física sobre o lançamento do foguete Transporter 2 e analisaremos a velocidade, altitude e aceleração do foguete em diferentes tempos, além de falar um pouco sobre o funcionamento do foguete. Para realizar a análise do lançamento do foguete, nós pegamos o início do lançamento, no caso, tempo igual a 0 segundos, e fizemos a análise até o tempo igual a 600 segundos, ou 10 minutos, colocando os dados da velocidade e da altitude sempre de 10 em 10 segundos, do tempo 0 até o tempo 600. E como realizamos o trabalho em 5 pessoas, cada integrante fez a tabela com os próprios dados e realizamos a média desses dados, isso para diminuir as incertezas. E o foguete Transporter 2 possui 2 estágios. Conforme o combustível do primeiro estágio vai acabando, esse estágio é descartado, eliminando assim o peso morto e reduzindo a massa do foguete. Então, coletamos os dados do primeiro e do segundo estágio e fizemos um gráfico com esses dados. Primeiro vamos falar sobre o gráfico de altitude, que ficou desta forma, tendo a altitude no eixo Y ou na vertical e tendo o tempo no eixo X ou na horizontal. Antes de explicá-lo, vamos ver o que é um gráfico de posição por tempo. Um gráfico de posição por tempo seria um gráfico onde a gente consegue analisar a posição a cada instante. A mesma coisa acontece nesse gráfico. A gente consegue analisar a altitude a cada instante de tempo. Ao longo do gráfico, nós podemos perceber uma variação da posição do foguete conforme o tempo passa. A linha azul representa a altitude do primeiro estágio conforme o tempo passa, e a linha laranja representa a altitude do segundo estágio conforme o tempo passa. Este gráfico não é um gráfico uniforme. Por quê? O movimento uniforme é o deslocamento de determinado corpo, no nosso caso o foguete, com a mesma velocidade. E podemos perceber com este gráfico que a velocidade não é a mesma, pois o movimento uniforme é o tipo de movimento que permanece com a velocidade constante. Ou seja, a velocidade permanecerá inalterada durante todo o tempo que o objeto executar esse movimento uniforme. Apenas em alguns momentos a velocidade é constante. A partir dos 520 segundos, a velocidade do estágio 1 fica constante em 0 km. Já no estágio 2, a partir dos 420 segundos, a velocidade permanece constante em 210 km, até os 450 segundos. E logo após, nos 500 segundos, a velocidade permanece constante em 207 km. Em alguns momentos, a altitude passa a ser a mesma, não ocorrendo variação da posição. Isso ocorre quando a velocidade é zero. Podemos perceber isso a partir do segundo 540. Desde o momento do deslocamento do foguete, ambos os estágios permaneceram na mesma altitude. E a partir do segundo 140, que foi o momento da separação, os seus valores começaram a se diferenciar. O estágio 1, após o momento da separação, até o segundo 270, teve sua altitude elevada no valor de 141 km. E já o estágio 2, após o momento da separação, foi apenas se elevando, permanecendo constante nos 400 até os 450 segundos. Após isso, ele teve uma queda de 1 km de 20 em 20 segundos. E quando chegou no tempo de 500 segundos, a sua altitude permaneceu constante no valor de 207 km. Isso até o final da contagem, que no nosso caso foi 600 segundos, ou 10 minutos. Agora vamos falar um pouco sobre o caminho percorrido desse foguete. Eu estou falando das camadas atmosféricas que ele percorreu ao passar do tempo. No tempo de 80 segundos, com uma altitude de 15,4 km de ambos os estágios, o foguete se encontra na camada troposfera. E após isso, ele entra na camada estratosfera, que vai do segundo 90 até o segundo 130, com uma altitude de 50 km. Após isso, ele entra na camada mesosfera, e ele fica lá apenas no segundo 140 até o segundo 150, com uma altitude de até 73,6 km. Após isso, o foguete entra na camada mais extensa, que é a termosfera. Vamos analisar primeiro o estágio 1. O estágio 1 permanece lá do segundo 160 até o segundo 380, atingindo uma altitude máxima de 141 km e tendo uma altitude mínima de 84,2 km. Logo após isso, o estágio 1 retorna para a mesosfera e permanece lá do segundo 390 até o segundo 400. Após passar pela mesosfera, ele retorna para a estratosfera e permanece lá do segundo 410 até o segundo 440, com a sua altitude máxima de 49 km e a altitude mínima de 23 km. E logo após passar pela estratosfera, ele retorna para a troposfera e fica lá do segundo 450 até o final da nossa contagem, que foi 600 segundos, com a sua altitude máxima de 15,7 km e a sua altitude mínima de 0 km. Agora vamos analisar o estágio 2. Assim que ele entra na termosfera,
ele permanece lá dos 160 segundos até o final da nossa contagem, que foi 600 segundos, ou 10 minutos. E a altitude máxima atingida por ele foi de 210 km, e a mínima 84,5 km, permanecendo então na termosfera. E agora o Vitor irá falar sobre a aceleração do foguete Transporter 2. Olá, eu sou o Vitor Faleiro e vou falar sobre o que é aceleração e sobre a aceleração no gráfico. A aceleração é uma grandeza física que mede a variação da velocidade de um objeto em relação ao tempo. Os principais momentos de aceleração no gráfico são do 0 até os 18 segundos, onde há um aumento na aceleração, e após cerca de 2 segundos, onde volta a aumentar a aceleração até um período de aproximadamente 50 segundos. Já os principais momentos de desaceleração são dos 170 aos 280 segundos e dos 410 até os 540 segundos. No gráfico também podemos observar que no período de 55 até 61 segundos, a velocidade se mantém constante. Os valores presentes no gráfico com mais relevância no estágio 1 estão nos instantes de 30 segundos, alcançando 459,4 km por hora, 120 segundos, alcançando 4.131,4 km por hora e 140 segundos, alcançando 5.874,6 km por hora. Já no estágio 2, os instantes mais relevantes estão nos períodos de 90 segundos, com 2.256,8 km por hora, 400 segundos, com 14.316,5 km por hora e 500 segundos, com 26.123,5 km por hora. A grande diferença entre esses dois estágios são os níveis de velocidade entre eles. Devido ao nível da altitude entre eles ser diferente, o valor da velocidade também será, ou seja, quanto maior a altitude, maior será a diferença da velocidade entre eles. O estágio 2 se apresenta com dois picos de velocidade por conta da sua diferença de altitude com o estágio 1. Pois como a altitude do estágio 2 é maior do que a do estágio 1, automaticamente sua velocidade também será maior. Por isso ele vai ter mais picos de velocidade. Agora eu vou falar um pouco sobre as curiosidades sobre um ônibus espacial. Como funciona um ônibus espacial? Um ônibus espacial funciona de acordo com as leis de Newton e ele é um projétil que carrega combustível e durante a viagem esse combustível é gasto e ele é queimado na câmara de combustão. Para a decolagem de um ônibus espacial, é necessário mais de 3 milhões de litros de combustível. Entre esses combustíveis estão hidrogênio líquido, oxigênio líquido e hidrazina. Até qual velocidade e altitude esse ônibus chega? Para permanecer em órbita ao redor da Terra, um ônibus espacial deve chegar a 28.000 km por hora. Porém, a velocidade exata mesmo depende da rota que estão fazendo, que pode variar de 304 a 528 km acima do nível do mar. E qual é o preço para construir um ônibus espacial e lançá-lo ao espaço? De acordo com a NASA, a construção do ônibus espacial Endeavour custou cerca de 1,7 bilhões de dólares em 1991, sendo que esse é um dos últimos ônibus espaciais projetados. Já apenas um lançamento ao espaço custa em média 450 milhões de dólares. E esse foi o trabalho sobre o lançamento do foguete Transporter 2, realizado por eu, Vitor Faleiro, Juan Pablo, Ana Bárbara e Arthur Melo e Thiago Ribeiro. Obrigado pela atenção.